Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a luta estilo greco-romana. E quais que são os objetivos quando nós falamos da luta estilo greco-romana? Conhecer os principais fundamentos técnicos da luta greco-romana e reconhecer as regras básicas dessa luta. Ela é muito similar à luta estilo livre. Se ela é muito similar à luta estilo livre, será que todas as regras são as mesmas? Será que a forma de disputa, de pontuação, todo mundo também pode participar, tanto homens quanto mulheres? O que muda de um estilo para o outro? Qual estilo vocês considerariam mais fácil de praticar, por exemplo? Será que é mais fácil praticar o estilo livre? Será que é mais fácil praticar o estilo greco-romano? Nós vamos ver que o estilo greco-romano tem algumas características um pouquinho diferentes. E essas características talvez dificultem uma pegada, uma derrubada do adversário ali, não é mesmo? E por isso, para algumas pessoas, ela possa ser considerada uma técnica um pouquinho mais complicada, mais difícil, mas nada que impossibilite você de participar, de praticar. Então, também quando nós pensamos na estilo greco-romana, nós temos que pensar nesse termo, né? Wrestling, muito comum em inglês. Vocês sabiam, inclusive, que essa modalidade greco-romana, ela é muito praticada lá no ensino médio, nos Estados Unidos, nas próprias universidades, faculdades, é muito comum, tem um grande número de adeptos. Por isso também esse termo que vem de lá e que nós acabamos importando, né, e utilizando. O que é esse wrestling, então, essa luta? É uma luta que ela vai utilizar a força mais a destreza dos atletas em um combate sempre entre dois adversários. Então nós temos o GIF pequenininho aqui embaixo, mas que mostra isso, esse combate entre duas pessoas. Qual que é o objetivo? Controlar os movimentos do rival, forçando a encostar suas costas no chão. Olha lá então, primeira coisa que é muito parecida com o estilo livre, a questão de encostar as costas no chão. Do mesmo jeito que no estilo livre, eu tenho isso como foco principal da luta, no estilo greco-romano também é o meu foco encostar as costas do meu adversário no chão. O praticante precisa usar todo o seu potencial físico e psicológico para conseguir se sair vencedor. Como eu falei para vocês, o wrestling, que é um termo em inglês, ele dá nome ao torneio de luta olímpica. Então, muitas vezes falam, é um torneio de wrestling. Não fala, é um torneio de luta olímpica, é um torneio de luta estilo greco-romana. Não, muitas vezes lá nos Estados Unidos já se usa esse termo em inglês e estamos praticando o wrestling, que significa segurar, prender e imobilizar o adversário são as principais características desse wrestling e é o principal objetivo dos lutadores, dos competidores, enquanto eles estão nas competições. Aí a gente tem aqui esse quadrinho comparativo, então, que mostra as principais diferenças entre estilo livre e estilo greco-romano. Lembrando que no estilo livre, nós tínhamos toda a área pintadinha de azul aqui, que valia na hora de aplicar os golpes no adversário. Por que o estilo greco-romano, ele pode ser considerado um pouquinho mais difícil de se praticar? Porque eu não tenho toda essa amplitude. Então, se nós observarmos aqui no estilo greco-romano, onde que está pintadinho de azul? A parte do tronco para cima e braços. Então, nesse momento que eu penso no estilo greco-romano, não é permitido aplicar golpes nas pernas. Esses golpes sempre da cintura para cima. Outra diferença, se no estilo greco-romano eu tenho que ter 8 pontos de vantagem para o adversário para que eu tenha superioridade técnica e consiga encerrar a luta, lá no estilo livre eu precisava abrir 10. Então, no estilo greco-romano, eu preciso de 2 pontos a menos para encerrar a luta por superioridade técnica. Tá? Na técnica da luta, então, né, há sempre a possibilidade de aplicar as pernas
no estilo livre. Lembrando, greco-romano, gente, não vale single leg, não vale double leg, não vale esses movimentos aqui de pegada de perna. Esses movimentos de pegada de perna valem somente no estilo livre. Greco-romano, que é o que a gente está conversando agora, eu preciso fazer mais aqueles movimentos de pegada de cintura, de braços, de tronco, fazer a rotação para que eu tente rotacionar e derrubar meu adversário, fazendo esse golpe segurando da cintura para cima. Por isso que às vezes é mais fácil aplicar um golpe no estilo livre, que vale a pegada de perna, do que no greco-romano, que eu preciso controlar mais a parte do corpo superior do meu adversário. Para vocês entenderem, então, nós temos aqui um exemplo da luta estilo livre. Eles estão fazendo a pegada de perna, no gifzinho vocês conseguem ver. Eles conseguem fazer essa entrada pegando a perna, que não é permitida no estilo greco-romano, tá? Já no greco-romano, então, eu consigo ver aqui pela imagem o que eu falei para vocês, de fazer essa pegada pelo tronco e rotacionando, tentando derrubar esse adversário. Então, ó, o atacante agarra o rival pela cintura e ergue tirando do chão. Ele tem que manter os pés no chão, se inclinando para trás e puxando o oponente sobre si. Bem mais difícil do que estilo livre, não é? É muito mais fácil eu trabalhar com uma pegada de perna do que eu fazer essa modalidade de técnica de golpe. Então, arremessar o rival de ombro é um golpe típico da modalidade, que exige agilidade tanto de quem ataca como de quem defende. Vamos e venhamos, gente, também precisa de um pouco de força. A professora de vocês aqui com 1,5 m não consegue se imaginar fazendo um golpe desse num adversário. Eu não tenho muita força e é por isso que quando nós pensamos nesse estilo de luta, nós não temos que pensar apenas na técnica do golpe. Esses atletas, eles precisam de muito treinamento físico, musculação, todo um preparo para que eles tenham a força na hora da luta. Não é simplesmente resolver que você vai lutar da noite para o dia e se sagrar campeão. Não, eu tenho a parte técnica, o treinamento dos gestos e dos golpes, mas eu tenho o preparo físico, força, resistência muscular, para que eu consiga aplicar uma modalidade de golpe como essa, por exemplo. E daí nós temos o estilo greco-romano aí o exemplo. Olhem a diferença, olha a força que precisa para que eu consiga derrubar esse meu adversário, fazendo o movimento só da cintura para cima, jogando pelos ombros. Pelo gifzinho nós conseguimos ver bem esse comparativo, quando eu tinha pegada de perna no estilo livre e essa pegada mais superior no greco-romano. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Diferencie luta estilo livre da luta estilo greco-romano. Então, se nós pensarmos aqui, nós já temos esses gifzinhos para ajudar vocês a pensar na resposta. Eu vou dar um tempinho para as anotações de vocês e daqui a pouco eu volto para nós conferirmos.
Voltamos, pessoal. Quais que são as diferenças? O GIFzinho ajudou vocês, essa animação? Conseguiram observar já aqui algumas dessas diferenças? Vamos ver uma sugestão de resposta? Então, o estilo livre, homens e mulheres podendo usar pernas e braços para derrubar o oponente. Greco-romano, aqui a gente já tem um ponto interessante para a gente observar. Somente homens, tá? Então, é um estilo de luta que nas competições oficiais só é praticado por homens. Professora, isso quer dizer que na escola, então, eu sou menina, eu não posso praticar? Não, lógico, na escola, nas academias, em qualquer lugar que você queira praticar, você vai praticar. Mas é interessante nós reforçarmos que quando nós pensamos em competição oficial, nas Olimpíadas, por exemplo, é uma modalidade que ainda hoje é exclusivamente masculina. E podendo utilizar somente os braços para derrubar o oponente. Então, aquela linha da cintura para cima, e eu não posso fazer aquelas pegadas tradicionais de pernas. Como vencer? Então, essa forma de vencer, ela é bem similar às formas de vencer na luta estilo livre. Nós temos aqui o exemplo do que é esse encostamento, então, ele já está tentando imobilizar o adversário, o juiz fica próximo para ver a contagem do tempo, né? Que eu imobilizo o meu adversário com as costas no chão, quando ambos os ombros tocarem no chão. Se vocês observarem aqui pelo GIFzinho, então, o atleta de azul consegue forçar que o atleta de preto encoste os dois ombros no chão, força esse encostamento, né, com as costas bem presas no chão. Quando consegue essa ação, a luta encerra imediatamente. É como se fosse o ippon lá do judô, por exemplo. Eu consigo isso, é o golpe máximo, eu finalizo a luta nesse exato momento. Superioridade técnica, aqui na luta greco-romana, é quando eu abro uma vantagem de 8 pontos sobre o meu adversário. Então, conseguir abrir 8 pontos sobre o meu adversário, também a luta encerra na hora. Quer dizer que eu tenho uma superioridade técnica, eu sou muito melhor que o meu adversário, pelo menos naquela luta, e ele não tem mais chance de se recuperar, a luta automaticamente encerra. Mas, caso ao final dos rounds não tenha ocorrido nenhuma forma de encostamento, nem a superioridade técnica, o vencedor será aquele que tiver a maior pontuação. E daí é importante eu pensar em todo o meu sistema de pontuação. Tem golpe que vale mais, tem golpe que vale menos, e é a soma desses pontos que ao final dos rounds vai dizer ali quem que é o vencedor quando eu não tiver nem a superioridade técnica, nem o encostamento. Vamos ver então quanto vale cada um desses golpes, como que funciona esse sistema de pontuação, tá? Eu tenho os golpes de grande amplitude, que valem 5 pontos, jogar o oponente com as costas no chão e fazer seu centro de gravidade ficar mais alto, nada mais é do que eu levantar, então eu vou erguer o meu adversário do chão e jogá-lo com as costas. Isso vai me dar 5 pontos na minha soma final ali. Eu tenho a pontuação de posição perigosa 1, que vale 4 pontos. Professora, a pontuação perigosa por quê? É risco de morte, por exemplo? Não, né, gente? É perigosa porque ela é muito perigosa, muito próxima de um encostamento. Então eu vou pegar o oponente no tapete e colocá-lo, ó, é quase um encostamento. O adversário está brigando muito, então não tem a posição dos ombros ali encostada no chão, mas é muito perigoso, está muito próximo desse encostamento que encerraria a luta. Isso vale 4 pontos. Posição perigosa 2, que vale 2 pontos. Jogar o oponente com as costas no tapete, fazendo ângulo reto entre ele e o chão. Então também é um perigo ali de realizar o encostamento. Eu tenho a angulação com a virada de cabeça ali do meu oponente. Pode virar um encostamento, então ela vai valer 2 pontos. Mas se eu conseguir manter essa posição por 5 segundos, eu ainda ganho um ponto extra a mais ali na minha soma dos pontos final. Takedown, que é a derrubada, né? Então eu jogo esse meu oponente no chão, jogar o oponente no tapete a partir de uma posição vertical.
Se o oponente cair de costas, vale mais. Se ele cair de frente, vale somente 1 ponto. A luta, então, aqui nós temos a animação, o gifzinho, que vai mostrar para vocês como funciona mais ou menos essa luta no estilo greco-romano. Ela é muito centrada na parte dos golpes, da pegada em membros superiores, cintura para cima, braço, porque ela não permite a pegada de pernas. E lembrando também, uma luta que nas Olimpíadas, em competições oficiais, é praticada somente por homens. Atividade 2, vamos para a nossa segunda atividade. Quais as formas de se vencer um combate de lutas nas Olimpíadas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, observem o gifzinho, tentem lembrar o sistema de pontuação e daqui a pouco eu volto para nós conversarmos sobre a resposta. Voltamos, pessoal. E aí, como que vence essas lutas? Eu venço igual no estilo livre? Qual que é a principal diferença? Eu tenho uma forma de vencer, que ela é um pouquinho diferente do estilo livre, não é mesmo? Então, eu tenho imobilizar o oponente com as costas para o chão, que é o encostamento. Superioridade técnica na pontuação, e aqui eu tenho a principal diferença na pontuação entre o estilo livre e o estilo greco-romano. Lá no estilo livre eu precisava abrir 10 pontos de vantagem para essa superioridade técnica. Aqui no greco-romano, essa superioridade técnica ela é caracterizada por você abrir 8 pontos de diferença para o adversário.
Chegou ao final dos rounds, não teve encostamento, não teve superioridade técnica, o vencedor vai ser aquele atleta que somou mais pontos ao final dessa luta. Então, são as formas de vencer. O que não é permitido nessa luta greco-romana? Então, não é permitido fugir da luta, a passividade, se eu estou sempre fugindo do meu adversário, se eu não estou mostrando aquela minha intenção de combate, eu levo punição em relação a isso. Não pode golpear o adversário nem na cabeça, nem no pescoço, né? Então, eu posso tronco, posso braços, cabeça e pescoço, não é permitido. Não pode dar gravata nem tesoura, que são movimentos extremamente violentos. Não posso agredir meu adversário de nenhuma forma. E eu não posso dar nem cotovelada, nem joelhada. Lembrando então aqui que nós não estamos trabalhando com Muay Thai, com kickboxing, e que esse tipo de movimento no estilo greco-romana não é permitido. O que nós conversamos hoje sobre o estilo greco-romano, então? Somente homens podem participar, podendo utilizar os braços para derrubar o oponente. Eu não posso fazer pegada de perna. Vence com uma vantagem de 8 pontos, então a minha superioridade técnica é quando eu abro essa vantagem de 8 pontos, diferente do estilo livre, que pedia uma vantagem de 10 pontos quando eu trabalhava com a superioridade técnica. Imobilizar o oponente com as costas no chão, o chamado encostamento. Quando ambos os ombros tocarem no chão, encerra a luta imediatamente. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeos para quem tiver curiosidade a mais sobre a luta greco-romana, uma referência dos materiais que nós utilizamos para a aula de hoje. E é isso. Neste vídeo nós conversamos um pouquinho nessa aula sobre as lutas grecos-romanas. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais, gente!